Ele está vindo a partir da onde? De um lugar de dor, de um lugar de exclusão, de um lugar de... Enfim, de... Pode ser falta de mãe? Pode. Pode ser a exclusão de muito tempo do masculino? Também. Então não tem uma regra. Não, eu acho que tem... Não. Acho que não tem uma regra. Sem regra. Sem regra. Você acha que tem regra? Não, eu acho que é Tô mais... pensando aqui, menos... desenvolver o pensamento. Não, eu acho que é menos briga e mais inclusão. É. É dar um olhar para aquela pessoa que tá gritando, seja o homem, seja a mulher, sabe? Então, olhar pro corpo de dor que a pessoa tá colocando para fora. Porque me dá um tilt quando você fala, tem regra, porque eu vou para um lugar onde eu preciso dar uma resposta, que é justamente o que eu venho trabalhando com a CNV. Quando a pessoa senta na minha frente, a maioria dos terapeutas, psicólogos, senta ali, ela tá falando, e você pensa assim, meu Deus, eu preciso dar uma resposta. Onde que tá? Eu preciso encaixar essa pessoa em algum lugar. E aí quando você falou assim, então tem regra, meu Deus, coloquei pra me colocou na se parede. posiciona. E não. E o que eu quero falar é, vamos ver essa pessoa, onde que ela tá, o que ela tá precisando, o que tá levando ela a agir dessa maneira, sem julgar. Tipo, sem julgar que homem e tal, e não sei o que, mulher tem que fazer... Não, vem cá, o que você realmente quer aqui? A gente parte sempre do pressuposto do que a pessoa tá querendo, né? Ela vem te procurar por causa de alguma dor, seja física, seja emocional. E através dessa dor você vai trabalhar e discursar com ela aonde tá, o que está faltando, o que está sendo excluído, que, se tem alguma coisa fora de ordem. Às vezes eu acho que eu sou melhor que meu pai, porque eu tenho mais estudo que meu pai, ou você acha que é melhor que a sua mãe, porque você teve 2 filhos e ela não teve filho, então pode ser por N motivos. Não vai dar. O que não vai Desculpa esse exemplo. Tipo, você é melhor que a sua mãe, se ela não teve, que daí eu não estaria aqui. Sim. Faz sentido. Desculpa, eu fiquei pensando, Não, eu achei que eu tinha pego algum ponto. Mas entendi o que você quer dizer. É só a maneira de dizer, né? Sim. Tá. Ó, Rei Leão é um conto de fadas? Desculpa. O Rei Leão é um conto? Sim, com certeza. Com certeza. O nascimento de um filho rei. Futuro rei, né? Que é o Simba. Sim. A gente tá falando também de Rei Leão, porque ano que vem vai sair o Rei Leão. Vai. E pessoas que... O Rei Leão é de 96, se eu não me engano. Sim. 94, 92, por essa fase. Então é da nossa geração. É tipo, a gente vai estar lá no cinema vendo um Hakuna Matata. Sim. Né? O que será que houve de desenvolvimento desde lá? Porque eu vi uns memes assim... Né? Você vibra com o Rei Leão, mas eu tenho certeza que você não está pronto para a morte do Mufasa, de novo. Sim, tá, então vamos lá. Muito provavelmente o Rei Leão ali tá falando da gente. O Mufasa são a maneira antiga. Quando a gente fala que um rei morre, quer dizer que e tá vindo um príncipe, precisa vir um novo, é a maneira antiga que eu vejo e me relaciono com a realidade. Quais são as minhas crenças aqui? Essas crenças precisam ser renovadas. Então, quando ele morre, eu preciso dar lugar. Então é natural o rei morrer. Você precisa dar lugar para o novo, para uma nova maneira de enxergar. E é difícil a gente se desapegar daquilo que é conhecido para encarar um novo desconhecido. E a gente vai ver a mesma coisa, a mesma história no ano que vem. Sempre e sempre, sempre. Porque isso eu acho que é inerente da experiência humana. A jornada do herói mesmo. Você começa ela, você vive várias coisas, supera várias coisas, aprende e termina ela saindo com um elixir, saindo com um aprendizado. Isso quer dizer que, beleza, você tá resolvido pro resto da sua vida? Não. Quer dizer que você aprendeu aquele ciclo, vamos pro próximo. E quando você tá falando também, atendendo na reprogramação, ou enfim, você tá conversando com a pessoa pra ela mudar de percepção, nossa, mas eu sempre tenho problema. Sim, essa é a vida. A questão aqui não é acabar com os problemas, a questão é aprender como lidar com eles. Sim. E o Rei Leão vai te trazer muito isso também. Como que você vai lidar com isso? Você está pronto para deixar aí o conhecido, o seguro, para você se expandir e ser você num lugar que você não conhece ainda? Tem uma cena muito legal no Rei Leão, que é quando o Simba acorda cedo e ele vai... Peraí, rapidinho. Amor, sim. Quer entrar? Entra, a gente... Entra aí, amor. Tá assim, ai, porque tá um calor ali, né? Pode entrar, amor. Não precisa ficar fora, não. Ela vai parar já. Papai tá aqui, filha. Tem uma cena no Rei Leão. Ela vai acalmar. Tá muito frio aqui, amor? Não, tá bom.
Tem uma cena do Rei Leão que o Simba vai lá e acorda o Mufasa, cedo. Até falei pra Fê Nossa, hoje. deixa eu lembrar. Que ele vai lá e acorda, aí a Sarabi fala pra ele, a mulher do Mufasa, mãe do Simba, fala, o seu filho acordou. E aí ele fala, antes do sol nascer, ele é seu filho. E aí Demais, ele né? fica bravo, porque o pai não acorda e ele falou, você prometeu? Aí ele fala, já vou. Eu sou viciado em Rei Leão, por isso que eu sei das falas. E aí ele vai mostrar o reino pra ele, vai falar o que minha filha tá falando ali atrás, viu, gente? Normal, vocês escutaram um nenenzinho, é claro. E aí ele fala, ó, esse aqui é o seu reino, quando você crescer tudo isso vai ser seu e tal. Pra reprogramação, isso tem um grande sentido. Eu não manjo de contos, tá, gente? Mas como eu sou viciado em Rei Leão, eu sou pirado nesse desenho, eu busco associações nos desenhos que eu gosto. E nesse ponto ele vai atrás do pai, para que o pai mostre o caminho para ele. E a gente vê muito isso na prática, na reprogramação, que o vazio do pai, a falta do pai que a pessoa tem, na constelação também, isso pode se refletir numa insegurança, uma dificuldade de seguir um caminho ou escolher um caminho nas pessoas. Então, essa parte do filme, por exemplo, me chama muita atenção, exatamente por conta disso, porque ele vai atrás do pai para que o pai mostre para ele, que é o lance do rei. Daí eu te faço uma pergunta. O que esse pai, rei, homem representa em termos de qualidades que você precisa para enfrentar na vida? No filme ele fala Que também tem a ver com a que questão, quando o assim. Mufasa fala pra ele, tudo isso é seu, menos ali, que era o cemitério de elefantes, onde ficavam as hienas. Ele fala, ali você não pode ir, jamais. E aí o Simba desobedece. E ele vai. E causa toda aquela confusão. Ele é quase comido pelas hienas. Quando ele tá voltando, o Mufasa tem um papo com o Simba. E aí ele fala, você não tem medo. Então é a referência de força do Simba. E aí, quando o Mufasa fala pra ele, eu tive medo hoje. Aí ele fala, sério, você teve medo? Eu tive medo de perder você. Naquela hora é um sentido, tipo assim, o meu pai, que é o meu herói, também tem medo, então também é humano. Pra mim fez muito sentido isso também. De mostrar que todo mundo tem as suas fragilidades. Porque de repente eu também posso fazer isso. Porque ele foi e assim, meu pai não tem medo. Mas o medo também é importante, porque é um sentimento primário. Ele é. Nossa, ele é importante. Ele é claro. essencial para que as pessoas não façam cagadas. Sim, ele vai te dar perspectiva das coisas, senão você não tem. Senão você faz qualquer coisa. Sim. Ou não faz nada, porque não tem perspectiva. Então, quer fazer alguma pergunta sobre o Rei Leão, amor? Então tá bom. Muito bem. Fala de João e o Pé de Feijão, que você falou que é um conto interessante para as pessoas entenderem. Aquela hora que eu te dei exemplo. Não, é porque pensa assim. Eu não lembro muito dessa história, tá? João e Pé de Feijão, que a mãe é muito pobre. Aí nessa história quem falta é o pai. Tem a mãe e o filho. E eles são muito pobres e a vaca, eles só tiram leite da vaca, enfim. E acabou tudo, precisa vender a vaca para poder ter dinheiro para comer e tal. A mãe pede para ele levar, bem resumidamente, né? A mãe pede para ele levar a Branquinha, que é o nome da vaca, para vender na feira e voltar com dinheiro. Só pode voltar com dinheiro, né? E ele, no meio do caminho, encontra, enfim, um mágico, uma pessoa e tal, que troca a Branquinha por 3 feijões mágicos. E aí ele volta pra casa e a mãe dele fala, mas meu Deus, que estúpido, como que você caiu nessa? Você, em vez de botar dinheiro, nós vamos morrer de fome, o que nós vamos fazer e tal? Pega e joga os feijões pela janela e eles vão dormir tudo com fome, de barriga vazia. No dia seguinte tá lá um pé enorme de feijão que chega até no céu. E o João fica curioso, escala o pé de feijão, né? E sobe. O que ele tá fazendo? Ele tá subindo. Tinha um gigante lá, né? Tinha um gigante lá. Ele tá subindo pra onde? Ele tá subindo. Vamos fazer as relações então. Dentro dele, ele tá indo buscar recursos nas partes mais elevadas da consciência do ser humano dele. Que partes elevadas são essas quando a gente faz relações? É o nosso altruísmo, é o nosso amor, é as nossas riquezas, digamos assim. E é o que ele vai fazer lá, né? E aí ele rouba várias coisas, né? O gigante quer matar ele se esconde, dele pega a galinha, dele pega a harpa, enfim, várias coisas. O que eu quis dizer ali naquela hora é que você pode usar essa história, por exemplo, quando você conta história para as pessoas, quanto mais histórias você ouve, mais você vai recheando o seu mundo interno de possibilidades, de ferramentas que você pode buscar para lidar aqui no dia a dia. Então, se você está vivendo, por exemplo, o João, ele viu que ele decepcionou a mãe dele, ele viu que puxa,
né, fiz cagada. Então ele foi buscar lá a coragem dele e subiu no pé de feijão e compensou a situação. Então, em algum momento aqui na sua vida, você precisa compensar a situação, você viu que você fez alguma coisa e que você vai precisar de coragem, o seu inconsciente vai buscar essas ferramentas lá na história do João e pé de feijão. Fala, putz, tem um jeito. Por mais que lá seja, tipo, mágico, encantado, existe um jeito. Como que eu posso trazer isso? E o seu inconsciente trabalha para você buscar a coragem. Você tenha uma referência. Me veio algo assim que, pelo fato das pessoas gostarem... Engasgou, filha.